Fazer mecha em cabelo alisado é um desafio muito grande para a maioria dos profissionais. Hoje eu vou te mostrar a técnica que eu uso que sempre dá certo para me fazer em cabelo alisado. Mas preste muito atenção, só depois de um bom teste de mecha, de uma análise completa desse cabelo e se ele tem realmente condições de abrir para um loiro ou não, que não é todo cabelo que dá certo para ser feito dessa forma. Não é todo o cabelo alisado que dá para ficar loiro, então você tem que ter muito cuidado com isso. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os truques que eu uso para abrir um loiro incrível e um cabelo alisado. E vamos iniciar com a nossa divisão clássica, de orelha a orelha. A gente vai trabalhar fazendo o seguinte, vamos dividir umas mechinhas fininhas na região do contorno. Gente, de início eu não gosto de fazer divisões nessa parte de trás do cabelo, então eu faço tudo em um quadrante só, porque eu gosto que o desenho vá se formando de acordo com o desenrolar da técnica. Vejam só, vou usar a técnica de airflow, que é a técnica do vento, do ar frio do secador, para poder trazer esses cabelinhos mais novos, os baby hairs, para trazer eles para baixo, para não precisar iriçar esse cabelo. Essa técnica, gente, ela é a mesma coisa de eu iriçar o cabelo. Só porque para quem trabalha só, ela é sensacional porque não precisa de alguém segurando o pente. Aqui eu estou usando o pó descolorante na proporção de 1:2. Estou usando um pó azul porque o cabelo dela tende a puxar muito, muito mesmo para tons alaranjados. E também por conta da questão do alisamento, né? E outra coisa, gente, vejam só, eu queria até que vocês printassem essa tela aí, porque esse é o desenho que a gente vai formar no início, né, dessa técnica. A gente vai fazer o contorno pegando duas mechas de cada lado, duas mechinhas finas, do jeito que estava aí a marcação, sem deixar pausas. Em seguida, a gente faz algumas mechinhas, né, na região da nuca e até subir numa região que fique no limite do papelote, do papel alumínio, onde já fique assim bem aberto, onde não dá para a gente trabalhar mais subindo com um papelote só. A gente divide ao meio e em seguida a gente vai trabalhar as mechas triplas. A gente vai pegar seções e dividir elas em 3 seções. Então, do estilo que eu estou fazendo aí no vídeo, eu peguei uma mecha e vou separando 3 mechas largas. Eu não separo mechas muito finas, senão vai ficar um efeito de... Se você quer aprender de verdade, sem enrolação e com resultados reais, esse canal é para você. Aqui eu te mostro o que ninguém te ensina, técnicas, segredos, passo a passo para que você evolua de verdade. Então faz o seguinte agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que vai mudar o seu nível. Então, bora crescer juntos! Então, gente, fiz essa parte de trás por inteiro, em seguida todo o cabelinho que sobrou, eu venho, ó, dou uma jogada para lateral, ele divido em dois, e em seguida faço pego 3 mechinhas, as mais escuras, e venho descolorindo essa ponta. Porque eu quero uma ponta mais clara, então eu tenho que fazer esse processo, senão não vou conseguir essa técnica, eu vou conseguir um cabelo como se fossem mechas tradicionais. Então eu venho separando esses cabelos que já estão descoloridos para que eles não venham a sobrecarregar com mais descoloração. Vou pôr no papelote e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Na parte superior, sobre essa triangulação, aí a gente vai pegar as mechas retas. Geralmente nessa parte do topo eu costumo fazer a mesma coisa que eu fiz nas laterais. Só porque, as mechas triplas no caso, né? Só porque, o que é que eu faço? Eu não iriço e nem vaporizo essa parte superior, porque eu quero uma raiz um pouco mais marcada, então eu só pego ali 3 mechas mais largas e vou fazendo as costuras até chegar no limite desse cabelo, até chegar no topo, né, na parte superior. E uma das maiores dificuldades de vocês é fazer o contorno. Gente, aqui eu fiz uma divisão na parte superior, bem na parte alta da sobrancelha, nessa região da têmpora. Aí eu vou pegar uma mecha reta vindo da orelha até essa partezinha que eu separei. Então, na realidade eu estou separando uma mecha de contorno. Como eu quero que esse contorno ele seja um pouco mais próximo da raiz, eu vou fazer dessa seguinte forma. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que nessa região de contorno a gente não faz o iriçado, a gente costura ela e tira só os baby hairs, só afasta alguns cabelinhos que possam estar, cabelinhos bem pequenos, né, para eles não ficarem com aspecto de cabelo quebrado. Então, ó, eu não iriço o cabelo, eu só faço a costura e em seguida já venho com a descoloração nessa região.
Isso vai trazer um contorno, né, bem mais marcado e com o aspecto de um louro bem mais acentuado nessa região. E no restante do cabelo, dessa parte da lateral, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de trás, sem mudar absolutamente nada. Eu vou pegando algumas mechinhas, separando em 3 ou 4 mechas, depende muito do tamanho da cabeça da cliente de vocês e a quantidade de cabelo. Aqui, como a cabeça dela é um pouco estreita, né, eu vou pegando de 3 mechinhas, mas pode ser 4 ou até mais. Gente, outra observação que eu queria fazer para vocês: nunca se preguem absolutamente a técnica, achar que essa técnica é absoluta. Sempre bom você estar mesclando e adaptando de acordo com o desenrolar do cabelo da cliente de vocês. Porque algumas têm mais cabelos, outras têm menos, então fórmulas prontas geralmente não funcionam. Então o que você tem que ter estudar várias técnicas para na hora poder até mesclar elas e dar um resultado que ela procura. Na frente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o restante do cabelo da parte de trás. Ó. Trouxe para frente, iricei esse cabelo, separo as mechinhas que já foram bem descoloridas e vou descolorir o restante desse cabelo. Aqui na parte da frente eu estou descolorindo um pouco mais de ponta, que eu quero essa ponta mais acentuada, que ela seja mais acesa, esse contorno do cabelo. A parte superior é onde muita gente erra, que é a parte que a gente vai entrar agora. Gente, franja. Sempre eu tenho um padrão de franja. Como seria esse padrão? Eu faço 3 mechinhas bem finas na região da franja, sendo que a primeira mecha eu dou uma leve iriçada. Na realidade eu nem iriço, eu só tiro os cabelinhos mais novos, assim bem de leve mesmo. A segunda eu iriço um pouquinho mais e a terceira um pouco mais. Isso vai dar uma graduação e não vai ficar aquele efeito gambazinho nessa região da frente do cabelo. Aí, Erivelto, o que seria esse efeito gambá? É aquela mecha que você faz e fica aquele topo muito claro, aquele topo muito aceso nessa região e fica chamando muita atenção para essa parte, fica aquele embarreiramento de um cabelo bem louro nessa região de franja. E isso não fica legal, não dá um efeito sofisticado, não fica um cabelo chique. Então, questão do seu trabalho, ele vai desvalorizar um pouco, entendeu? Porque vai ficar parecendo uma mecha assim, feito nas coxas, como diz o outro, né? O ditado popular. E em seguida, gente, depois que eu fiz essas 3 mechas na região da franja, eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz em todo o restante do cabelo. Como assim, Erivelto? Vou pegar 3 mechas largas. Tanto eu posso pegar essas 3 mechas largas, como eu posso pegar uma reta, tipo fazer uma transparência, pegar uma mecha bem fininha sem fazer divisões. No lugar de eu fazer a costura em 3, eu pego só uma mecha reta. Isso vai depender de como a sua cliente quer. Se ela quer uma intensidade maior nessa região superior, se ela quer um cabelo mais suavizado, mais esfumado nessa parte superior. Então tudo isso você tem que analisar de acordo com a referência que ela vai lhe entregar. Porque antes da gente começar todo esse processo, antes a gente vem com uma análise e outra dica que eu queria passar para você, gente. Nunca diga que vai entregar 100%. Sempre dê ali um resultado meio intermediário, para quando você entregar o 100%, ela não crie grandes expectativas e venha a se frustrar, porque ela vai querer ficar igual a foto. Então, tem que trazer um pouco de realidade para a cliente, porque cada cabelo é um caso diferente e não tem como você entregar uma foto de Instagram que está toda montada e tudo mais e um resultado ali no ao vivo, né? E vejam só como ficou incrível esse cabelo. Gente, aqui, para tonalizar esse cabelo, eu fiz uma misturinha de 0/43 da vela com oxidante de 5 volumes. Então, misturei ali, vamos supor, uns 2 centímetros em 50 ml ou em 50 ml de OX. Fiz a misturinha e em seguida eu banhei esse cabelo com essa mistura. Infelizmente não tive como gravar, mas vejam só como ficou incrível essa tonalização, como dá um efeito sensacional. E a nossa cliente não poderia ter saído mais satisfeita, né? Com o sonho dela era ficar hiper loura. Ninguém nunca conseguiu deixar porque ela faz alisamento, ela alisa o cabelo com inteligente e veja só, ela saiu ultra satisfeita, o cabelo ficou incrível, capa de revista. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque isso fortalece demais o canal. E se você quer continuar evoluindo e não ficar por trás das técnicas, se inscreva agora e ative o sininho de notificação. Tem muito conteúdo brabo vindo por aí e você não vai querer perder. Estamos juntos e até o nosso próximo vídeo.